Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. Se inscreva em nosso canal no YouTube, compartilhe com seus amigos e familiares, siga o nosso perfil nas redes sociais, Instagram e TikTok. Neste episódio vamos tratar sobre os 3 reis magos do Oriente. Vamos conhecer a sua origem e curiosidades que aparecem sobre esses personagens bíblicos. A história dos 3 reis magos é permeada de mistérios. E a pergunta que se faz: eram mesmo reis? Eram 3? De onde eles vieram? Mesmo com as dúvidas, a festa dos Reis Magos é uma das mais amadas e comemoradas no Brasil, Portugal e Espanha. No Brasil, a festa é chamada de Folia de Reis. Vamos conhecer um pouquinho sobre os Reis Magos a partir de documentos históricos e antigas tradições que trazem luz a essa história. Os 3 Reis Magos são sábios que foram adorar Jesus após o seu nascimento. A tradição e as Sagradas Escrituras, principalmente o Evangelho de Mateus, capítulo 2, afirmam que eles foram de terras distantes do Oriente para aclamar e servir Jesus em Belém. E eles significam a salvação que Jesus traria para todos os povos, não só para os judeus. E a tradição afirma que seus nomes são Belchior, Gaspar e Baltazar. E segundo a Bíblia, eles identificaram sinais no céu que mostravam o nascimento do Messias, o Salvador de toda a humanidade. Primeiro, eles chegaram em Jerusalém e indagaram ao rei Herodes onde estava o rei dos judeus, pois eles queriam adorá-lo. A fala dos magos demonstra que eles acreditavam na divindade do menino que acabara de nascer. E o rei Herodes entendeu que eles estavam falando do rei prometido por Deus há séculos. O Messias queria trazer a salvação para os judeus. E dessa maneira, ele mandou chamar todos os sumos sacerdotes, escribas, para que informassem os reis da localização de onde nasceria o Messias. E eles foram unânimes em afirmar que seu nascimento seria em Belém, devido à profecia de Miqueias, que está presente no capítulo 5 do seu livro nas Sagradas Escrituras. Ao informar os reis magos, o rei Herodes fez questão de extrair o máximo de informação possível. Herodes conseguiu poder sobre a Judéia após uma guerra de 3 anos contra os judeus, representando o Império Romano. E os judeus, antes da guerra, já não aprovariam Herodes por ele ser descendente da tribo dos Asmoreus, aqueles que dominaram Israel no relato do primeiro livro dos Macabeus. Se o Messias nascesse, muito provavelmente os judeus iriam se unir e acabar com o reinado de Herodes. Por isso, ele arquitetou a futura trama para matar o menino nascido em Belém. E ao receber as informações sobre o rei dos judeus, os 3 reis magos partiram para Belém. E a Bíblia informa que eles encontraram Maria e José com o menino Jesus e o adoraram. Eles entregaram 3 presentes para o menino e sua família: ouro, incenso e mirra. E cada presente tinha um significado, o que explica o porquê das oferendas. O ouro simboliza a realeza de Jesus. O ouro indica a nobreza, a riqueza. O incenso simbolizava a divindade de Jesus. Na época, o incenso só era oferecido para Deus ou para os deuses, para os rituais de adoração. E mirra profetizava a paixão de Cristo, mostrava que ele iria sofrer e seu sofrimento iria curar as feridas dos homens, já que a mirra era usada para curar feridas. A mirra também foi utilizada para embalsamar o corpo morto de Cristo, segundo o Evangelho de São João. Herodes havia pedido para que os reis o informassem onde o menino estava,
para que ele também pudesse adorá-lo. Contudo, após o encontro com Jesus, os magos foram avisados em sonho que não deviam informar o rei. E após o encontro com Jesus, eles voltaram para as suas terras e, portanto, não retornaram pelo mesmo caminho. Mas onde eram essas terras? Onde esses reis magos moravam? E eles eram 3 reis magos mesmo? A Bíblia não fala quantos eram, de onde eles eram e se eram reis ou não. Nem mesmo o nome deles é informado. Os evangelhos não falam nada dessas informações. Muitos cristãos afirmam que isso se deu porque a intenção dos evangelhos não era descrever todos os detalhes históricos da vida de Jesus, mas apenas o essencial de sua missão. Os 3 reis magos seriam sim um fato histórico, mas são principalmente figuras simbólicas, representadas ou representantes dos povos pagãos. E através de Jesus, eles também foram inseridos na salvação de Deus, diferente do que acontecia na antiga aliança. Os primeiros cristãos passavam as suas informações de pessoa a pessoa, de geração em geração. Não havia relatos escritos até o ano 80 depois de Cristo, quando o Evangelho de São Marcos foi escrito. Então as informações eram passadas de modo oral. Um falava para o outro e todos tinham o conhecimento do que se realizava. Uma outra fonte do cristianismo, além da Bíblia, é a tradição da Igreja. Sobre a origem dos 3 reis magos, 3 são as principais fontes da tradição. Os escritos descobertos por São Beda, no século VIII. Outra fonte é o documento do século II, encontrado na Biblioteca do Vaticano. E o outro são os escritos dos padres da Igreja nos primeiros séculos depois de Cristo. São Beda foi um monge cristão da Inglaterra, tendo vivido no século VIII. Por ser especialista em línguas antigas, os chefes do mosteiro lhe incumbiram da missão de ler e traduzir as informações dos textos antigos. E um desses textos, São Beda encontrou informações a respeito dos 3 reis magos, descrevendo-lhes da seguinte maneira: Melquior era velho, de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço, de 20 anos, robusto, e partira de uma distante região montanhosa, perto do mar Cáspio. E Baltazar era mouro, de barba cerrada e com 40 anos, partira do Golfo Pérsico, da Arábia Feliz. O nome de cada um deles tem um significado também. Melquior significa meu rei é luz. Gaspar significa aquele que vai inspecionar. E Baltazar significa Deus manifesta o rei. Um documento do século V reforça essa narrativa de São Beda. Nesse documento, que era um relato histórico, tinha a nomeação de todos os governantes da terra, desde Adão até o século IV. E nesse relato histórico estava o nome dos 3 reis magos, assim como São Beda descreveu. Outra fonte é um documento encontrado na Biblioteca do Vaticano. A Biblioteca do Vaticano possui um documento chamado A Revelação dos Magos. E esse documento foi descoberto no século XVIII, mas foi traduzido do siríaco antigo apenas no século XXI. E o registro sobre os magos provavelmente foi feito no século II. O responsável pelos estudos do documento foi um professor de teologia da Universidade de Oklahoma, especialista em documentos cristãos da antiga igreja, da igreja primitiva. E segundo este registro histórico, os 3 reis magos eram descendentes de Sete, terceiro filho de Adão. Disse que
se diz que, na verdade, não eram 3 reis, mas sim 12. E muitos cristãos orientais possuem uma longa tradição de que 12 reis magos foram visitar Jesus no seu nascimento. Porém, o fato de serem 12 magos não exclui os 3 tradicionais. Muitos afirmam que o destaque dos 3 reis tradicionais vem do fato de terem dado os presentes simbólicos ao menino Jesus. Isso não exclui a existência de outros reis magos, nem dos 3 tradicionais. E o documento diz que eles receberam uma profecia de seus antepassados, afirmando que uma estrela apareceria para sinalizar o nascimento do próprio Deus encarnado. E essa profecia se une ao que os padres da igreja interpretaram acerca dos 3 reis magos. Os primeiros bispos e sacerdotes cristãos, representantes da igreja, afirmaram que os reis magos vieram de povos que possuíam acesso a antigas profecias sobre o nascimento do Messias. Algumas delas são o livro de Isaías, escrito aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Cristo. No capítulo 60, versículo 3, diz assim: Andaram as gentes na tua luz e os reis no esplendor do teu nascimento. E também no livro dos Salmos, escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Temos o Salmo 71, Salmo 72, que diz: Os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes, os reis da Arábia e de Sabá hão de pagar a ele o seu tributo. Todos os reis da terra hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações. Então vejam, existia uma profecia a respeito do nascimento de Jesus e muitos reis tinham acesso a essas profecias. A interpretação, portanto, é de que a visita dos reis magos ao menino Jesus era o cumprimento da profecia, mostrando que a salvação passou a ser reservada a todos os homens que seguirem Jesus, não apenas aos nascidos judeus. E segundo os padres da igreja, os magos eram pessoas cultas, conheciam os livros dos judeus, professavam uma religião diferente do paganismo tradicional, conheciam ciências dos astros e liam pergaminhos antigos. Então, é de se considerar o relato dos padres da igreja como fonte histórica, já que muitos deles viveram apenas 1 século depois do nascimento de Jesus, muito perto da visita dos magos. São Tomás de Aquino, embora nascido depois da era da patrística, ou seja, depois dos padres da igreja, ele diz que os magos foram as primícias dos gentios que acreditaram em Cristo, e neles se manifestou como em presságio a fé e a devoção das gentes que vieram a Cristo das mais remotas regiões. Por que eles são chamados então de magos? O nome mago significa sábio. Então eles possuíam um grande conhecimento das profecias, da história antiga, bem como de ciências e simbolismo. Muito bem, conhecemos um pouquinho sobre os reis magos, a sua origem, algumas curiosidades, sobre esses personagens bíblicos que são homenageados na festa da Folia de Reis e também onde nós celebramos na solenidade da Epifania do Senhor. Se você gostou deste tema, deste episódio, curta, compartilhe o nosso canal no YouTube, também no TikTok e Instagram. E um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.